dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui novamente, como sempre, às terças-feiras, há muitos anos aqui na Rádio Mundial, às 8 horas da manhã. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e pratico a medicina chinesa. Trabalho também com câncer, doenças autoimunes, doenças virais como hepatite C, HPV, HIV, enfim, são muitos anos aí de prática e 21 anos de Rádio Mundial. 21 anos de Rádio Mundial. Hoje o tema do nosso programa vai ser psoríase. Nessa primeira meia hora do programa, nós vamos gravar para o YouTube esse programa sobre psoríase, sobre algumas ideias das patologias de pele. Vou dar uma ideia do ponto de vista da medicina chinesa, é bem interessante. E amanhã, então, esse programa já será postado no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e também o canal doutora Ana Clélia no Facebook, doutora Ana Clélia Matos no Facebook. Muito obrigada pela participação de vocês, tanto aqui no programa ao vivo, porque nós atendemos os telefonemas dos ouvintes na segunda metade do programa. Muito obrigada pela participação no meu canal do YouTube, pelas inscrições que têm sido bastante altas, né? Muita gente visualizando todos os vídeos, tem pouco mais de 40 e poucos vídeos. Na semana passada eu coloquei o vídeo do meu canteiro das ervas medicinais, convido todos a verem no Facebook. Eu tenho um canteiro muito simpático, né? Eu tenho uma casa em Cabriúva, no pé da Serra do Japi, aqui pertinho de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, num clima excelente para as ervas, um canteiro muito especial, onde nós cuidamos, eu e o meu jardineiro, com muito carinho, e eu digo que aquilo é minha paixão. Então, porque qualquer pessoa que chegue em casa e passe mal, vai ter uma poção, um chazinho, um lambedor, um escalda-pé, com as ervas medicinais. Então é muito bacana ter essa possibilidade de contato com a natureza. E às vezes não é nada complicado, vocês vão ver o vídeo. Num canteiro eu tenho cerca de 30 espécies, 30 ou 32 espécies de ervas, né? Nós já postamos 10 delas, agora os vídeos foram gravados, mais 13 vídeos das ervas, que daqui até julho vão ser colocados quinzenalmente no canal do YouTube para vocês aprenderem a utilizar as ervas medicinais. Mas hoje o nosso programa vai falar sobre psoríase. É um tema cada vez mais comum, infelizmente, no consultório, e nós sabemos que a psoríase é uma doença que incomoda, né? É uma doença desagradável, quando ela é extensa, ela é até estigmatizante, e desde a Grécia Antiga já se conhecia a psoríase. Existem relatos em livros chineses de doenças que provavelmente já seriam a psoríase desde 1100 a.C. Outro relato, em 221 a.C., nos manuscritos chineses já se descrevia a psoríase. Não é uma doença contagiosa como muitos podem pensar. É muitas vezes hoje estudada como uma doença autoimune. Atinge tanto homens quanto mulheres e 30% de incidência familiar. Quer dizer, não necessariamente a mãe que tem psoríase e os filhos vão ter psoríase, ou o pai que tem psoríase e os filhos o terão. Mas há uma incidência de 30%. Frequentemente, a psoríase, principalmente nas mulheres, aparece antes dos 30 anos. Nos homens, a partir dos 50 anos. Também existe essa psoríase depois dos 50 anos, tanto em homens quanto mulheres. Nós temos que entender como é que funciona. A nossa pele, o ciclo das nossas células, da superfície da pele, ele se renova a cada 30 dias.
Então, na pele lesionada, existe uma maturação. Se você faz um machucado na sua pele, um arranhão, alguma queimadura, o que acontece com a sua pele? Ela vai formar novas camadas de células, vai fazer a fibrose, vai fazer a regeneração daquela área que você lesionou. A psoríase, o organismo, ele começa a produzir numa forma muito rápida essa camada de queratina acima da pele. Então, camadas por camadas, camada por camada, aumenta uma irrigação, por algum motivo aumenta a irrigação de sangue naquela área e a célula ela começa a maturar com muita velocidade e começa a se depositar. Elas não saem, elas ficam se depositando. Vai vindo uma regeneração de baixo para cima e formando camadas e camadas de pele. Então, o que nós sabemos? Que existe uma reação biológica do corpo fazendo uma regeneração das células naquela área do corpo. Aquela célula se regenera e ela em seguida morre e fica formando aquelas escamas da psoríase em algumas áreas do corpo. Então, é o que nós chamamos e o que os dermatologistas chamam de hipertrofia funcional. Então, quando a gente imagina que todas as doenças que nós temos não são uma punição, mas sim uma reação biológica de cura, nós podemos entender que se a pele está crescendo camada por camada sem motivo aparente, aparentemente não tem motivo, mas talvez emocionalmente tenha motivo para aquela camada de queratina hipertrofiar e fazer aquela camada espessa. Então, nesse processo, as camadas da pele, da queratina, dos queratócitos são as células da nossa pele. Elas começam a ter um crescimento anormal e fazer um crescimento no sentido de regenerar o tecido. Então, aí a gente pode imaginar que situações do emocional, onde você tem necessidade de proteção e tem um desamparo, um abandono, faz com que você tenha uma hipertrofia das células da sua pele para te proteger do meio da onde você vive, né? Como se fosse fazendo uma carapaça pelo corpo. A cada 2 a 4 dias, as células são produzidas e levadas para a superfície. Elas são produzidas na derme, são levadas para a epiderme e elas permanecem na nossa superfície por 1 mês. Então, a cada 2 a 4 dias, novas células são formadas e permanecem por 1 mês. Essas lesões da psoríase, em geral, são lesões elevadas, esbranquiçadas, né? E podem ter, no fundo, uma irrigação vermelha, quer dizer, no subcutâneo existe um aumento do volume de vasos embaixo da pele. Então, por cima, aquelas lesões são descamantes, né? Igual escama de peixe, e por baixo ela é vermelha. Quais são as causas, né, que se estuda a respeito da psoríase? Por exemplo, áreas que você sofre traumatismo de repetição, pessoas que têm movimentos repetitivos, operários, traumas em locais, mas é um trauma de repetição. Queimadura de sol, pessoas que se expõem demais ao sol e que acaba destruindo as camadas de proteção da pele. O estresse emocional. Medicamentos de uso local, às vezes a pessoa usa muitos cremes inadequados por conta própria, pode desenvolver psoríase. Baixa umidade do ar, quer dizer, o clima muito seco pode levar a psoríase e à geração de calor. Infecções respiratórias, nós sabemos que dentro da medicina chinesa, o pulmão, garganta, nariz e pele é o mesmo meridiano de energia. Então, muitas patologias do pulmão acabam superficializando na pele.
Medicamentos beta-bloqueadores. Então, pessoas que tomam medicamentos do tipo beta-bloqueador para o coração, para arritmia cardíaca e para hipertensão arterial, pode desenvolver sensibilidade de pele e psoríase. É lógico que a psoríase tem uma ligação direta com o sistema nervoso, né? Quer dizer, o estresse emocional, com certeza, e eu vou explicar mais à frente, pela medicina chinesa, de que forma o estresse emocional pode levar a sintomas de pele e não só a psoríase. Bom, existem vários tipos de psoríase. Existe a psoríase do couro cabeludo, a psoríase periungueal ao redor das unhas, a psoríase das dobras, então dos cotovelos, dos joelhos, embaixo das mamas, né? São as psoríases chamadas inversa. Psoríase inversa são essas psoríases de cotovelo, joelho, né? Tornozelo, axila, embaixo da mama. Existe a psoríase que já é mais extensa, que ela já é em placas pelo corpo. Essa já é mais grave. Nas crianças e adolescentes, nós temos aquelas psoríases gutata. Gutata, que são pequenas áreas redondas que se espalham pelo corpo. Essa psoríase gutata, na idade adulto, jovem, pode se transformar numa psoríase em placa. Existe a psoríase pustular, que é uma psoríase que forma lesões pustulosas, né? Mas não são contagiosas, são lesões de defesa que se acumula pus, leucócitos naquela lesão. E a psoríase, nos casos graves, ela interioriza no corpo e dá o que nós chamamos de artrite psoriática, que é um processo autoimune bem doloroso, de dor articular pela psoríase. Então, não são só as lesões de pele, mas essa psoríase já acometendo as nossas articulações. O diagnóstico, muitas vezes, é feito pelo dermatologista no sinal que a gente chama sinal da vela. O que é sinal da vela? Sinal da vela é quando você pega uma vela, passa a unha na vela, vai saindo aquelas escamas, a parafina vai soltando da vela, né? Em escamas. O dermatologista pode fazer isso no consultório, você pode fazer na sua casa, passar a mão na lesão, se você desconfia que essa lesão seja uma lesão de psoríase, e você passa a unha na lesão e as escamas levantam e soltam, como se fosse vela, você passando o dedo na parafina. Existe um sinal de um médico europeu chamado Auspitz. O Auspitz foi um médico que fez uma avaliação. Toda vez que você raspa uma lesão de pele mais profundamente, ela sangra, pode ser um sinal de psoríase. Quando você passa a unha nessa lesão, existe aquela camada branca descamante em cima e embaixo, ela sangra, é vermelha pela irrigação maior naquela área, isso é um sinal de psoríase. E quais são os aspectos emocionais que vêm da psoríase, né? Em outras palavras, o que a psoríase pode trazer de comprometimento emocional no dia a dia dessa pessoa? Em primeiro lugar, eu acho que é o principal nessas psoríases diárias extensas, a autoestima, né? Diminui mesmo, porque a pessoa tem que viver coberta, tá um calor, tá de manga comprida, tem muita vergonha de se expor ao sol numa praia, numa piscina, não vai, as pessoas olham, as pessoas não entendem e acham que aquilo é uma coisa contagiosa, que aquilo pega, isso não é verdade. Atrapalha profissionalmente, né? Porque às vezes as lesões estão nas mãos, estão no pescoço, no couro cabeludo, em áreas expostas, e isso é desagradável. Fica caindo aquela caspinha, né? Parece que tem dermatite seborreica e não é, psoríase. E atrapalha muito a vida sexual. Quando as áreas da psoríase são extensas, a pessoa tem inibição de tirar roupa, de ter uma vida sexual normal. Causa muita frustração.
muito embaraço, muito desagradável, até casos de depressão, né? Quando a psoríase é crônica, casos de depressão são bastante frequentes. Do ponto de vista da causa emocional, nós sabemos que pessoas carentes de afeto, provavelmente que vieram desde a infância na carência de afeto, pode desenvolver não só a psoríase, mas doenças de pele crônicas, eczemas crônicos. Pais que foram muito exigentes, que exigiam muita responsabilidade daquela criança, numa idade muito tenra, onde isso não deveria acontecer, conflitos de separação, a pessoa que foi separada de um ente querido, né, pode desencadear psoríase, conflitos de eu não posso ser eu não consigo ser eu vivo num ambiente onde eu não posso opinar, eu não consigo expressar o que eu penso, eu tenho que me calar para não arrumar briga. Isso pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no relacionamento, no namoro, no casamento. Sintomas psicológicos de desproteção, de falta de abraço, falta de afeto, né? Se sente só e desprotegido aonde habita, aonde convive. E tristeza, né? Porque como a gente fala de pele, nós falamos do meridiano do pulmão, o pulmão é tristeza, angústia, né? Pessoa que está vivenciando aquilo. Outra coisa que é muito comum são as preocupações excessivas, pessoas muito mentais, que tem muito racional, muito ativo, que pensa muito antecipadamente nas coisas, quer resolver tudo e se preocupa excessivamente com tudo, além do normal. Hoje as pessoas são preocupadas, mas essas são assim, além da preocupação, existe uma angústia por resolver as coisas. Muito bom. Na medicina chinesa, o calor e umidade são as questões principais na gênese da psoríase. Então, quando um paciente entra no consultório com psoríase, eu já sei que tem umidade e calor. Porque umidade e calor, a gente pensa direto no desequilíbrio do fígado, que gera calor, e do baço, porque o baço rege a derme, que é a segunda camada abaixo da epiderme. O baço gera a umidade quando ele está em desequilíbrio. Então, quando você tem umidade e calor, você pode ter uma hiperprodução dos queratócitos e um espessamento daquela camada naquelas regiões da pele. Nós não podemos esquecer que a pele pertence ao meridiano do pulmão, como eu falei agora, e que na pele existe uma energia chamada Wei Qi, ou Qi defensivo, que nos protege dos agressores que vêm do ar, que vêm de fora. Então, excesso de sol, excesso de umidade, excesso de frio, chuva, né? Então, a gente tem que ter uma energia que abre e fecha os poros, né, para nos proteger. Então, uma diminuição do Qi do pulmão, você pode ter uma diminuição da Wei Qi fora da pele, por a Wei Qi pertencer ao meridiano do pulmão. Né? Então, o meridiano do pulmão, se você passa por uma situação de depressão, você pode diminuir essa proteção, essa atividade da Wei Qi na superfície da pele e desenvolver doenças de pele. Estagnação do fígado, né? Estagnação do fígado, gente, a maior parte das vezes é por questões emocionais. Muito nervoso, muita frustração, planeja de um jeito, sai de outro, quer controlar tudo. Momentos que você tem que tomar muitas decisões e não consegue tomar. Isso faz estagnação do Qi, da energia do fígado, e esse fígado com a energia parada gera calor, fogo, e esse fogo sai. Fogo sempre sai, não existe calor que fique concentrado e recolhido, o calor expande e sai. E vai sair por onde? Pelo meridiano do pulmão até a pele, que é o maior órgão de eliminação do nosso corpo. Pensa bem,
quanto nós temos de eliminação na superfície da nossa pele. Se nós esticássemos a nossa pele, daria quantos metros quadrados de pele? Então, é uma superfície de eliminação. Eliminação de tudo, de umidade, de calor, de frio, de tudo. Então, novamente falando do desequilíbrio do baço, já que o baço, quando está em desequilíbrio, acumula umidade. E essa junção principal de umidade e calor, o que é a umidade? Desequilíbrio do baço, que quer dizer o quê? Preocupação excessiva, ideias repetitivas. E o fígado, o nervoso, a frustração, a raiva. Outro meridiano envolvido na psoríase, que isso a gente já vê numa psoríase mais adiantada, é a diminuição do Qi do rim. Pessoas que têm trabalhos excessivos, pessoas que, esses executivos que saem para almoçar, para fechar negócios na hora do almoço, né? É um desgaste da energia do rim absurda, né? É uma ausência de descanso na hora que você tem que ter paz, você tem que almoçar, mastigar corretamente, não falar durante a refeição, né? Para não ter um desgaste excessivo de rim. E se você começar a ter muito cansaço, trabalho excessivo, trabalha até a madrugada, trabalha até tarde, não tem hora para acabar de trabalhar, isso com certeza vai trazer problemas. Vai trazer problemas e vai desgastar o rim. Gastou o rim, aumenta a energia de fogo do fígado e aí vamos lá. Vai ter problemas de pele. Existe uma cidade chamada Ibirá, inclusive a gente recomenda a água Ibirá, que é uma água extremamente alcalina. Essa cidade, ela tem banhos termais com essa água, bem interessante. Essas águas sulfurosas de Águas de São Pedro, enfim, cidades de águas termais pode ser um bom passeio para o indivíduo com psoríase. Um pouco de sol, não excessivamente, é bom para a cicatrização da psoríase. E dizer que a psoríase tem cura, na medicina diz que não tem. O que a gente vê no meu consultório é que existe um controle muito forte. Às vezes a pessoa passa meses ou anos sem ter crise. Aí acontece alguma questão, algum desequilíbrio, principalmente emocional, e acaba tendo de novo. Pomadas, cremes, banhos de luz ultravioleta, são isso que os dermatologistas usam. E o que nós vamos recomendar na psoríase? Tratamento do fígado, porque se a gente pensa em umidade e calor, nós vamos tratar fígado e baço. E qual que é a dieta do fígado? Bom, a dieta do fígado é uma dieta com pouquíssima carne vermelha ou zero de carne vermelha, zero de queijo, leite e derivados, e tomar muita atenção na farinha de trigo orgânica. Orgânica é melhor do que a farinha de trigo que se vê nos supermercados, mesmo sendo um pão integral, é transgênico. Transgênico tem uma concentração maior de glúten, e isso faz o fígado trabalhar demais, gerar calor, e a gente não quer esse fígado gerando calor. Então, o que ameniza o metabolismo do fígado? Verduras amargas, carnes brancas, bastante legumes, verduras, grãos, né? Mel, açúcar de coco, em vez do açúcar derivado de cana-de-açúcar, que lesa o meridiano do baço e acumula umidade, baço-pâncreas acumula umidade. Deve-se evitar as frutas cítricas, deve-se evitar bebidas alcoólicas, porque você está tratando do fígado, então não cabe o álcool. Pimenta, gente que põe pimenta demais, tabasco, pimenta do reino, tudo que vai comer põe pimenta, deve ser tirado. Alho é uma explosão de calor no fígado, então se você quer um fígado light, você não vai jogar alho dentro do fígado para não gerar calor. Amendoim é muito calórico para o fígado. Farinha de trigo, açúcar e a farinha de trigo lesam muito o meridiano do baço-pâncreas, acumulando umidade, né? Pessoa que acumula umidade com facilidade, então esses excessos de carboidrato. Então vai para uma tapioca, vai para um pão sem glúten, vai para um macarrão de milho, macarrão de arroz. Para cozinhar, use óleo de coco, azeite de oliva. Frutas vermelhas são bem bacanas para comer. Peras, tâmaras, damasco, pêssego, nectarinas, uvas, mamão, pera, maçã, né? Banana, mais a prata, menos a nanica.
Óleo de coco é bem interessante, chia, linhaça, todas essas sementes é bem interessante, vai ajudar bastante no tratamento. A acupuntura, é possível se fazer acupuntura, é possível tomar ervas chinesas e tem bons tratamentos de homeopatia para psoríase. Então, nós falamos dos miasmas da doença, que é a doença crônica ancestral dos nossos antepassados distantes e que leva o indivíduo hoje a ter psoríase. E entre eles é o miasma da psora, que é o miasma da superfície da pele. E existe o psorino, um medicamento homeopático para psoríase, que pode ser dado separadamente ou pode ser dado em conjunto com outros medicamentos de pele, como meséreon, petróleo, grafite, Croton tiglium. Tem muitos medicamentos dependendo do grau e do local da psoríase. Ervas medicinesas chinesas que purifiquem umidade e calor. Aí vai depender do exame do pulso e da língua. Cada paciente vai ter um medicamento diferente. Nunca é igual para nós, porque essa medicina é uma medicina do indivíduo, da pessoa, do ser, e não do rótulo, do nome da doença. Cada um é cada um está doente por um motivo. A gente tem uma ideia do que possa ser, mas a certeza é só pelo exame do pulso. Então, a acupuntura também pode ser feita. É isso que eu queria. Outra coisa interessante que eu estava me esquecendo de falar, eu li em alguns locais e já testei em alguns pacientes, banho de imersão com água e aveia. Né? Principalmente nessas áreas mais expostas, porque é difícil você encher uma banheira e encher de aveia, né? Mas assim, nessas áreas de antebraço, mão, as áreas assim de couro cabeludo, de pescoço, de inserção, você pode fazer os banhos de aveia, né? Água com aveia acalma bastante a pele. Bom, o que é interessante que na gravidez, né? Vamos falar um pouco da gravidez. Mulher na gravidez pode melhorar a psoríase e não quer dizer que o bebê vai ter psoríase. E os esquimós não têm psoríase. Acha-se que é porque eles comem peixes de águas frias, profundas, ricos em ômega 3. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Um bom dia.